Bom, então hoje nós vamos dando sequência ao estudo do Obreiros da Vida Eterna. Nós estamos no capítulo 13. Semana que vem nós lemos até a metade do capítulo 13 e eles estão ali na casa do Dimas para fazer o desencarne dele. E a gente viu na semana passada que eles estavam com um pouco de dificuldade por um apego da família, eles estavam ali ainda prendendo um pouquinho ele. E terminou na semana passada no momento em que eles conseguem afastar a família, fazer com que a família, de alguma maneira, saia um pouquinho por conta de uma melhora repentina que eles fizeram o doente ter, né? Coisa que acontece com frequência. Boa noite, Adriana. Tudo Boa bem? noite. Tudo jóia? Então, acontece esse afastamento da família e aí entra no momento justamente que eles vão trabalhar. Então, o doente está inclusive não vai descansar, né? Vai ficar mais tranquilo. E aí nós vamos entrar aqui no item 4. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. Então a espiritualidade estava precisando dessa calma, né? Dessa tranquilidade para operar com mais propriedade. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa, então olha isso, o Hipólito e a Luciana fizeram como se fosse uma proteção, um amparo, uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. Então cada um estava tendo uma atribuição ali, a barreira, né, de vibração é para afastar vibrações mentais inferiores que estavam pairando no ambiente por conta do sofrimento da família, e aí eles começaram. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. Então, olha que interessante. Os espíritos, inclusive, conduzindo para que aquela pessoa que vai desencarnar tenha um momento de ligação, uma oração, porque a gente sabe o grau de importância que uma oração traz, né, para aquisição de alguns tipos de auxílio, para ligação mental dessa pessoa que vai partir para o outro lado. Então, o como, quando ela parte, de que maneira está essa vibração mental. Então, eles conduzem o Dimas para que acontecesse isso. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Então, olha lá, o Jerônimo colocou a mão ali atrás por algum tempo. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Então, entrou num estágio de pensamento mais elevado, ao invés de angústia, de temor, conduziu ele a pensamentos mais luminosos e belos. Não nos via. Então, o Dimas não estava vendo eles. Nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. É porque, como ele era médium, normalmente ele viria. Mas ele mesmo relatou que ele não estava tendo a percepção de espíritos ali. Mas intuição, que é a forma de mediunidade que todos nós temos, ele tinha clara e ativa ali naquele momento. Sob o controle de Jerônimo, experimentou imperiosa necessidade de orar e, embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Olha o grau de consciência dele com relação à responsabilidade com o próprio corpo, né? Apesar de, a gente viu na descrição anterior, né? Ele realmente abusou do corpo, mas não por desleixo. É porque as condições da vida dele impuseram isso. Mas ele está aqui reconhecendo de alguma maneira que ele tem alguma participação nisso. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com o meu descaso,
menosprezando patrimônios sagrados. Então, para ele está colocando uma certa culpa. Porque a gente entende, né, que todos nós temos como cuidar mais ou menos, né, do nosso corpo. Mas para a espiritualidade, ele é um guerreiro, ele é uma pessoa que abreviou o tempo, ele está morrendo jovem, desencarnando jovem. Mas foi por conta de tudo isso que a gente falou até agora, né? Mas ele está falando, eu menosprezei sagrados patrimônios, cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Então, olha a importância, né, de que acaba um tempo de doença, de sofrimento, trazendo para o espírito o reconhecimento, a reflexão, a percepção de algumas coisas diferentes. Então, esse tempo dele doente fez ele refletir, reconhecer tudo isso. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Então, isso não quer dizer que é a verdade, mas na condição humilde dele, ele acha que ele não fez o suficiente. Mas se é possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos. Por que te não compadecerás de mim, miserável peregrino da terra? Estão pedindo auxílio, misericórdia divina, né? E que Jesus possa amparar ele, como sendo uma pessoa que está percebendo que está partindo. Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. Após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Então, nessa oração dele, ele acabou entrando numa lembrança de quando ele era criança, né? Na tela miraculosa da memória, como acontece com a gente quando a gente lembra, pensa na nossa infância ou em tempos remotos, né? Revia o colo materno e sentia sede do carinho de mãe. Oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos, então ele sentindo no momento da morte uma saudade da mãe e um desejo de ter o colo dela de novo. Refletia. Premido pelas doces reminiscências, modificou o quadro da súplica. Lembrou a cena da crucificação de Jesus, insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos diante dela, implorou. Então, como acontece com a gente, né? Quando a gente está fazendo uma oração mentalmente, muitas vezes a nossa falta de concentração ou o nosso pensamento pode vagar por outras áreas e às vezes a gente caminhar por outros caminhos, né? Ir por outros caminhos. Eu, pelo menos, estou falando por mim. Às vezes eu sinto necessidade de fazer oração em voz alta para me manter concentrado, para me manter não disperso em outros pensamentos. Mas no caso aqui, não foi uma dispersão, né? Ele acabou se lembrando da infância dele, se lembrou da mãe, e por isso ele acabou lembrando de fazer uma oração a Maria, Mãe Santíssima também, né? E aí ele, se imaginando, olhando para ela e suplicando para ela, fala: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também o menino frágil com fome do afeto maternal nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino pôde ver-te no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me. Não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres. Então, olha que oração bonita que ele faz, pedindo a Nossa Senhora que possa conceder para ele essa presença da mãe dele, né, nesse momento da partida que ele está pressentindo mesmo. Ó providência maravilhosa do céu, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã. Olha que lindo isso, então, né? Olha como foi importante o que o Jerônimo fez com ele, conduzir ele a essa concentração, a essa oração.
E ele pedindo com sinceridade e por um merecimento que ele teve, conseguiu fazer com que a mãe dele chegasse até ele nesse momento. Então essa oração atraiu, chamou a mãe, e ela foi, olha ali, pela porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz, semelhando neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após desejar-nos a paz divina. Sou a mãe dele, quer dizer, ela se identifica para eles, né, para os espíritos ali que estão fazendo o trabalho, porque ela sentiu o chamado, acudiu porque ela tinha condições e se identifica e se chega, né, ali próximo dele. O assistente comentou a urgência da tarefa que nos aguardava e confiou-lhe o depósito querido. Quer dizer, Jerônimo entrega, né, a alma dele ao colo materno. Em breves instantes, tínhamos perante os olhos inolvidável quadro afetivo. Sentara-se a velhinha no leito, depondo a cabeça do moribundo no regaço acolhedor, afagando-a com as mãos cariciosas. Em virtude do reforço valioso no setor da colaboração, Hipólito e Luciano, atendendo ao nosso dirigente, foram velar pelo sono da esposa, para que as suas emissões mentais não nos alterassem o esforço. Então, olha a preocupação deles. A esposa que saiu do quarto estava dormindo em outro ambiente, poderia mentalmente, porque ela estava angustiada, prejudicar. Então, a espiritualidade cuidou do local onde estava fazendo o processo de desencarne e cuidou do entorno ali para não também ter descuido de emissões mentais que pudessem prejudicar. No recinto permanecemos os três apenas. Então ali ficou então André, o Jerônimo e a mãe dele. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado como criança semiconsciente, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Em primeiro lugar, insensibilizou inteiramente o vago, o nervo, né, vago, para facilitar desligamento das vísceras, porque esse nervo ele é responsável pela sensibilidade, né, das vísceras. Ele, então, a primeira coisa que ele fez foi desligar para poder trabalhar a separação do perispírito e o espírito do corpo, que estava todo unido, né? Nós, como sabemos, né, somos três, né? Em três unidades. Nós somos espírito, nós somos o perispírito, habitando o corpo. São duas partes que vão sair nesse momento. A essência, né, que é imaterial, que é o espírito, com o perispírito, que é a parte fluídica, que ainda acompanha nós, seres imperfeitos, e o corpo materializado. Então, foi feito então esse desligamento das vísceras. Marco, Oi. desculpa interromper. Eu não entendi. Qual que é a diferença de perispírito e espírito? O espírito, ele é a parte imaterial é a nossa essência. Só que nós ainda aí, imperfeitos, ao nosso redor ainda tem uma carga de uma semimatéria, que é o que a gente leva quando a gente desencarna. Por isso que espírito pode aparecer com forma. Por isso que o André Luiz se enxerga como um corpo. Por isso que o Jerônimo e todos os outros são com aparência humana. Mas a essência nossa é muito além disso. Isso daí, Adriana, depois eu posso até conversar com você particularmente, porque assim, no livro dos Espíritos, logo no início, explica muito bem essas três partes que nos compõem. O perispírito também está em evolução. O perispírito é o que faz com que é o que nos envolve por conta da nossa vibração mental, que é o espírito, mas o que nos envolve também tem densidade. Existem perispíritos mais densos e os mais leves, mais espiritualizados. Esses que são mais leves são os que habitam esferas mais altas, vibrações mais
elaboradas. Os que desencarnam deixam o corpo denso. Mas por que esse espírito não consegue alcançar qualquer esfera? Porque o perispírito dele tem uma densidade também. E esse perispírito é o que é plástico, inclusive. Ele tem a capacidade de modulação. Um espírito mais evoluído, por exemplo, ele pode pegar mentalmente e modificar a forma dele para aparecer para alguém. Porque convém, por exemplo. Convém, por exemplo, Adriana, isso também tem outras descrições de outros livros do André Luiz. Convém pro Dimas que a mãe dele, que está aparecendo para ele agora, apareça com a aparência que ele estava acostumado a ver. Mas pode ser que ela, na vida dela espiritual, já tenha um aspecto mais leve, mais menos apegado às formas que ela costumava vestir, por exemplo. E um espírito, no nível dela, pode aparecer com ele, por exemplo, com uma roupa familiar para ele. Para que ele se sinta acolhido. Pode também aparecer de uma forma mais sutil, mais luminosa. Mas não é o que normalmente acontece. Então, mas só para resumir, nós somos três partes: o espírito, o perispírito e o corpo. Quando a gente está encarnado, quando a gente desencarna, nós somos duas partes: espírito e perispírito. Certo? Então aí vai ficar um pouco claro para a gente também, Adriana, o que acontece logo depois do desencarne, a materialização da forma dele, que é essa organização do perispírito, fora do corpo. Então, mas o desligamento dele aconteceu inicialmente pelas vísceras, a seguir utilizando passes longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro, no cérebro. Descansando alguns segundos, asseverou: não convém que Dimas fale agora aos parentes, formularia talvez solicitações descabidas. Então, eles desligando, o Jerônimo está explicando que esse desligamento de partes do organismo dele que pudessem ainda conduzir ele, por exemplo, a falar alguma coisa, isso poderia ser prejudicial e por isso eles já desligaram logo. Indicou o desencarnante e comentou sorrindo. Então, o Jerônimo indicou, né, o Dimas e falou: noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Isso faz parte da história da humanidade. E olha como ele está falando, na época da mitologia grega, né? Que alguns seres mitológicos era quem faziam esse trabalho que eles estavam fazendo ali. Mas olha o que o Jerônimo está esclarecendo. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. Parcas é um dos nomes das entidades mitológicas que eles achavam que eram os responsáveis pelo desligamento da alma humana do corpo. Mas nada mais são que espíritos. Na condição deles é que a consciência humana, né, a inteligência humana na época, acreditava daquela maneira. E como acreditava daquela maneira, eles viam daquela maneira, ou os espíritos que faziam esse trabalho se apresentavam daquela maneira para poder, como eu falei no caso da mãe dele agora há pouco, para poder ajudar, auxiliar e não atrapalhar o que está desencarnando. A mostrar para ele aquilo que ele espera ver, para facilitar a receptividade. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver essa questão das parcas, né? As parcas, que eram vários aqui seres da mitologia, que eram responsáveis pelo desligamento do desencarnante. E porque eu indagasse tímido por onde iríamos começar, explicou-me o orientador. Segundo você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma. Então, olha isso, são 3 os centros importantes que são mais arraigados, onde o espírito se liga mais no nosso corpo. Ele vai citar os 3 agora, né? O centro vegetativo, ligado ao ventre,
né? Então, a parte do nosso, dos órgãos, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediados no tórax, no coração, ou chakra aqui, né? Como outras formas de interpretação entendem. E o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, olha, são três partes importantes: as vísceras, o coração e o cérebro. Então, é de onde eles vão fazer o desligamento completo desse espírito para que ele desencarne. Minha curiosidade intelectual era enorme. Entendendo, porém, que a hora não comportava longos esclarecimentos, abstive-me de indagações. Jerônimo, todavia, gentil como sempre, percebeu-me o propósito de pesquisa e acrescentou: outro ensejo, André, você estudará o problema transcendente das várias zonas vitais da individualidade. Então, a curiosidade do André, o Jerônimo falou: no tempo oportuno você vai também entender mais profundamente sobre isso. Aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas à mente do moribundo, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que substância leitosa, em regular quantidade, extravasava do umbigo, pairando em torno. Então, olha que detalhes do momento do desencarne que, assim, é uma preciosidade a gente tá tendo acesso aqui, né? Então, olha isso, isso a gente também já viu nos livros anteriores. Não é tão simples assim. Não é simples um simples cortar, desligar uma tomada que o espírito sai. É um processo trabalhoso que os espíritos responsáveis por isso estão fazendo. E aí, além de ser um processo trabalhoso, olha o que o Luiz está relatando, né? O Jerônimo, não, o André Luiz estava fazendo, né? Desatando laços de algumas forças físicas e uma substância leitosa saía, extravasava em torno do umbigo do Dimas. A gente sabe, né, que também pelos estudos, que isso daí é o ectoplasma, que inclusive muitos médiums de materialização utilizam desse fluido para materializar coisas, para que a gente possa ver, para que outras pessoas possam ver, ou, por exemplo, para fazer cirurgias mediúnicas. O que acontece nas cirurgias mediúnicas também muitas vezes é a manipulação desse ectoplasma para poder agir no corpo, na parte física, material, né? Mas isso daí saiu então através do umbigo e pairou em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de esfriamento. Olha isso. Então, nesse momento, algo saiu pelo umbigo, ficou ali e os membros inferiores se esfriaram, como se a parte espiritual daquele corpo, naquele local, já tivesse não mais ali. Dimas gemeu em voz alta, semiconsciente. Então, é o momento do desligamento. Do desligamento do corpo físico, nós estamos falando. Porque nós vamos ver que, mesmo depois da morte física, ainda tem mais processo a ser trabalhado do desencarne. Dimas gemeu então em voz alta, semiconsciente. Acorreram amigos assustados. Então aí os encarnados ouviram o grito dele e correram. Sacos de água quente foram-lhe apostos nos pés, mas antes que os familiares entrassem em cena, Jerônimo, com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como bomba mecânica desreguladamente. Então, para que ele não emocionalmente não interferisse naquele momento, porque ele sabia que os familiares entrando ele poderia sentir, o Jerônimo já desligou essa interferência emocional do corpo para o espírito. E o coração continuou bombando desreguladamente. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta,
Então, olha isso. Agora, uma outra parte de fluido, de energia, de parte integrante daquele espírito, saiu com relação a essa região aqui. Mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia-nos resistência insistindo pela retenção do senhor espiritual. Olha, existia ainda uma pequena luta entre o corpo para a parte, né, material se esforçando para manter a ligação da parte espiritual. Com a fuga do pulso, foram chamados os parentes e o médico que acorreram pressurosos. No regaço maternal, todavia, e sob nossa influenciação direta, Dimas não conseguiu articular palavras ou concatenar raciocínios. Então, aos olhos do mundo material, dos encarnados, o coração parou de bater, o pulso perdeu ali o pulso, né? O Dimas já não respondia mais. Mas olha lá, o espírito estava no colo da mãe. Alcançáramos o coma em boas condições. Então ainda não tinha parado o coração. Estava fraco. Ele estava em coma. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Então, olha isso, existiu um período de atividade intensa da espiritualidade e uma pausa, um descanso, e aí ele voltou para o cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então, isso daí, para a gente que estuda fisiologia humana encarnada, né, é muito interessante, porque isso está descrevendo o processo fisiológico da parte espiritual e perispiritual que a gente não entende, ou não entendia até então. Mas o processo foi por partes, a última parte desligada foi o cérebro, mas aquela pessoa já não respondia mais, ele estava em coma, mas quando o Jerônimo quebra algo que o próprio André não conseguiu descrever, mas falou, uma chama violeta dourada e brilhante desligou-se da região craniana, como se isso fosse talvez o centro principal do pensamento no corpo encarnado. Então, isso que estava embutido dentro do cérebro, e a gente sabe a importância da glândula pineal, porque no segundo livro eles falam sobre isso. Talvez a região central fosse ali, mas isso não está falando nesse momento. Mas o que ele descreve? Que a hora que esse centro principal é desligado do corpo, toda aquela substância leitosa que já estava exteriorizada se aglutina a essa força, a esse centro. Então, olha isso. Absorvendo, então, essa luz brilhante absorveu toda aquela substância leitosa já exteriorizada. Então, tudo aquilo que fazia parte dele foi unido a esse centro, concentrado. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. Olha aqui, Adriana. É algo que não é imaterial. É algo que tem forma plástica, quer dizer, é possível se trabalhar a, 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 a organização dessa substância para que ela adquira uma estrutura, uma aparência, um formato. Mas o que o André Luiz notou foi isso, que essa força mental principal, que é provavelmente o centro espiritual daquela alma, aglutina tudo aquilo
e o André Luiz percebe que aquilo tem alguma plasticidade. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça. Olha lá. Se plastificou, se tomou forma a toda aquela substância numa cabeça. Em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Olha que interessante isso. Então o espírito foi desligado, estava disperso, mas aquela força mental organizou a cabeça e o resto foi se organizando e o Dimas tomou forma espiritual. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade. Então, como se fosse tudo muito concentrado. Tudo aquilo, o que aquele ser é, estava concentrado naquela luz. E aquilo foi se dissolvendo, né, para adquirir a forma daquela a forma física que ele tinha na última encarnação. Porque se a gente pensar, se nós reencarnamos e adquirimos em cada encarnação uma forma diferente, que forma que eu vou adotar no mundo espiritual? A da última encarnação ou a de outras encarnações? A gente sabe que imediatamente após o desencarne, e quando a gente ainda não tem evolução ou algum tipo, né, de preparo para isso, a gente continua na forma da última encarnação. Mas a gente pode, com a evolução, adquirir a forma que mais nos convier. Quer um exemplo? Claro. Emmanuel. Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, Emmanuel tinha a forma de quando ele era um senador romano, para ele se lembrar, para que ele se lembrasse, né, de alguma maneira, da encarnação que ele fez, uma grande transição na vida espiritual dele. Mas depois da encarnação de Públio Lentulus, lá na era de Jesus Cristo, ele teve inúmeras outras reencarnações. E quando ele desencarnou nessas encarnações, ele pode ter mantido a aparência da última encarnação até tomar consciência, até ter direito a ter liberdade de escolher qual é a aparência que mais lhe agrada ou, para os espíritos mais elevados, se abster da necessidade de forma, inclusive. Porque espírito não tem forma. O espírito é imaterial, como Deus é imaterial. Então, aqui no momento eles mostram o espírito desencarnando, está todo concentrado nessa luz e essa luz reorganiza no perispírito a forma que ele tinha nessa encarnação. Momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispíritico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Dimas, desencarnado, elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver. Olha isso, agora são duas coisas distintas. O Dimas desencarnado e o corpo de Dimas ainda ali. Então o corpo perispiritual estava alguns palmos acima do Dimas cadáver, apenas ligado ao corpo através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Então, olha que interessante também, mais uma vez, para a gente entender isso. O fio de prata, que a gente sabe que é o que une a alma, o espírito ao corpo, mesmo com a morte do corpo físico, imediatamente ainda não tinha sido desligada. A genitora abandonou o corpo grosseiro. Então, olha isso, porque a mãe dele, em espírito, estava carregando ele no corpo físico, porque estava tudo junto. A hora que o espírito se desprende,
a mãe espiritual vai e acolhe a essência, que é a verdadeira. O corpo ficou para trás. Então a mãe abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco que trazia consigo. Para todos os amigos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Então, no momento em que Jerônimo desligou a última parte, que é a cerebral, daquele encarnado, é nesse momento em que o corpo físico foi dado como o óbito dele. Para os encarnados, ele estava totalmente morto naquele momento. Para nós, outros, porém, a operação era ainda incompleta. Então aqui a gente entende também o porquê que em alguns casos não é recomendado a cremação imediatamente. A cremação não tem nada de errado. O Espiritismo não condena, mas só chama a atenção para isso. O desligamento completo não acontece imediatamente e para alguns espíritos que não têm, por exemplo, o benefício desse atendimento, porque ainda são espíritos muito apegados, muito materializados ou muito com uma série de pendências e ficam com o corpo ali por algum tempo ainda. Então, se você crema, você pode fazer com que aquele espírito sinta, sofra, né, no período da cremação, por ainda estar ligado ao corpo. Mas o que ele está falando é que só naquele momento ainda estava incompleto, mas eles ainda iriam completar. O assistente deliberou que o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato. Olha isso. Considerando as necessidades do morto. Então, olha para que a gente entenda bem. É sempre assim? Não. Aqui foi uma decisão do Jerônimo assim, porque com relação às necessidades do Dimas, daquela pessoa, foi necessário fazer dessa maneira. Ainda imperfeitamente preparado para desenlace mais rápido. Então, existem desenlaces mais rápidos? Sim, existem. O Dimas, apesar de ter algum certo conhecimento, ele tinha um apego, ele estava ainda com dificuldade de uma transição mais rápida. Então, Jerônimo respeitou isso, para que ele não sofresse mais nesse momento. Ele instituiu um processo mais de acordo com a natureza da necessidade dele. E enquanto o médico fornecia explicações técnicas aos parentes em pranto, Jerônimo convidou-nos à retirada, confiando, porém, o recém-desencarnado àquela que lhe fora desvelada mãezinha no mundo físico. Então, olha isso. Naquele momento, encerrou o trabalho que eles tinham para fazer. E eles tinham alguém ali que iria cuidar daquela alma, que era a própria mãe dele. E entregam realmente a ela completamente, porque eles vão partir naquele momento. E fala: minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que o liga aos despojos, antes de conduzi-lo a abrigo conveniente. Então, falando para ela, você pode ficar com ele, mas esse dia, amanhã a gente volta e aí completa o processo de desligamento. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Então, o espírito do Dimas vai estar revivendo o que ele teve, né, de memória, de vivência nessa encarnação. É como dizem, né, muitos relatam que quando a gente desencarna, a gente passa o filme da vida. E às vezes parece que em questão de segundos algo acontece e a gente revê tudo. E é o que vai acontecer aqui com o Dimas nesse momento. Além disso, acusa debilidade extrema após o laborioso esforço do momento. Por essa razão, somente poderá partir em nossa companhia, findo o enterramento dos envoltórios pesados, aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. Então fica muito claro para a gente aqui, né? Que é algo particular desse desencarne. Não é regra. Não é assim, sempre. Mas no caso do Dimas, eles vão dar mais um tempo
No dia seguinte voltam, completa o desligamento dele e depois que esse espírito, como ele falou, depois do enterro, completada vai ser o processo e aí que eles vão levar aquela alma, aquele espírito, com o perispírito, para uma região de transição, que é a casa transitória de Fabiano, que a gente viu nos capítulos anteriores. A anciã agradeceu com emoção e, dando a entender que lhe respondia às arguições mentais, o assistente concluiu: convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. Esse trecho que o Jerônimo fala para ela, né, também nos mostra como que não são só os espíritos que nos querem mal que muitas vezes nos atrapalham, nos perturbam no momento do desencarne. Ou nós, queridos familiares, muitas vezes podemos perturbar, mesmo que não seja a intenção. O que aquele espírito tem de necessidade de seguir adiante, de repousar, de ser acolhido, de ser cuidado pelo mundo espiritual. Mas por isso que ele fala para ela: montar guarda vigilante para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não perturbem o repouso forçado de algumas horas que eles queriam que ele passasse, para benefício dele. A mãe de Dimas revelou-se muito grata e partimos, em grupo, a caminho da fundação de Fabiano, de onde nossa expedição socorrista regressaria à crosta no dia seguinte. Então, encerrou, né, o capítulo, encerrou esse processo, deixando claro então que eles voltariam a algumas atividades, que é lá na casa transitória, eles têm liberdade, né, de locomoção mais rápida, e no dia seguinte eles voltariam para concluir isso. Então tem muita coisa interessante aqui, né? Muito esclarecimento com relação a um desencarne. Um exemplo, né, de uma das formas de desencarne que aconteceu no caso do Dimas. Certo? Eu não sei se ficou alguma dúvida ou alguma coisinha a mais que vocês queiram comentar, acrescentar. Certo? Para mim está tudo resolvido. Ô, Marco, eu Oi. fiquei com dúvida do que o Dimas sentiu, porque ele está dormindo, né? É. Eles não descreveram, né, Thelma, o que É, ele sentiu. E quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, porque Kardec faz todas essas perguntas para esses espíritos que resolveram nos passar essas informações. Eles falam que varia muito o que um espírito sente na hora do desencarne. Ele sente uma transição, um choque, mas não é um sofrimento como da dor física e depende muito do estado daquele espírito, do apego, da consciência mental, de turbulência ou de paz. Então, varia muito, mas nesse caso não foi descrito. eu acho que ele sentiu dor, porque ele Ele deu gemeu. aquele grito, né? Esse rompimento dessa última parte, ele deu um grito. Então, alguma coisa que o corpo sentiu, e que é o que é descrito no Livro dos Espíritos. A alma sente essa transição. Para alguns é muito leve, para alguns é mais pesado. Porque aí depende realmente de uma série de fatores. Questões de apegos ou de estados emocionais. E também do estado físico que ele se encontra, ou não. Mas com relação ao estado físico, Thelma, o que eles respondem é que existe um alívio. Porque a hora que desprende do corpo, o espírito deixa para trás tudo aquilo que era condução da inervação para o centro cerebral que absorvia essa sensação de dor, que já não tem mais relação. Então o espírito está desligado do corpo. Então, para alguns, é um grau, é uma sensação de alívio muito grande, por conta do que deixou para trás.
O Marco, Oi. mas e as pessoas que morrem de acidente? Então, muitos, o choque é intenso, né? Até a ponto, Adriana, de não perceberem. Alguns que não têm esclarecimento não percebem que desencarnaram. Quantos filmes e livros não relatam histórias assim, né? Que o espírito desencarnou porque foi algo muito brusco, mas como ele se vê continuando, né? Ele acha que só foi um acidente, mas que não aconteceu nada. Mas ele deixa o corpo lá para trás e não passa. Agora, o, tudo mostra, Adriana, que a mente, o que aquele espírito se fixa, é o que passa a ser perpetuado do lado de lá. Então, por exemplo, muitos continuam com o perispírito, inclusive com o que levou ele ao desencarne. Por exemplo, um tiro no peito. Tem descrições nos livros que aquele espírito carrega a chaga, né? A ferida aberta, porque ele viu aquilo acontecendo, aquilo chamou a atenção dele, aquele ficou fixado na mente dele, e enquanto não consegue ser trabalhado mentalmente, aí entra essa questão do perispírito, porque o que os espíritos fazem? Nos capítulos anteriores desse mesmo livro, o que o Gúbio faz? O Gúbio, ele é um médico no mundo espiritual, ali na casa transitória. O que ele faz? Ele vai trabalhando, cuidando, fazendo curativo ou passes magnéticos para conseguir fazer o curativo perispiritual daquela pessoa. Para poder cuidar de algo que conseguiu passar além da morte física, o espírito carrega ainda porque ele acredita que ele está daquele jeito. Só que se ele não tiver ajuda, aquilo não é curado. E aquilo não é curado muitas vezes quando, por exemplo, ele tem participação naquilo, quando ele tem um sentimento de culpa naquilo. Porque aí ele carrega aquilo como uma lembrança constante, porque a própria consciência dele cobra aquilo. E aí é um processo até psicológico a ser trabalhado com o tempo naquele espírito do lado de lá, até ele conseguir cuidar disso daí. Então, mas tem muita coisa. Eu posso depois achar ali nas questões do livro dos espíritos que falam sobre isso. Eu não vou saber agora de cabeça, mas eu lembro mais ou menos onde está. E passar no grupo. Para quem tiver interesse, dá uma lida. Tá bom? Colocar também aqui embaixo na descrição do próprio vídeo. Para quem quiser acessar no vídeo e acessa por ali. Mas também da mesma forma deve chegar, porque a pessoa doente, ela está passando por uma preparação espiritual, tem espíritos preparando, né, o desencarne. Quando a pessoa morre de acidente, provavelmente deve ser acionado uma série de espíritos para poder acolhê-la, né, Com certeza, Adriana. Mas assim, aí a gente não pode esquecer esse acidente. Era um acidente que estava previsto pela espiritualidade para desencarne daquela pessoa? Ou não? Foi um acidente que foi causado pela imprudência daquele espírito que, na verdade, abreviou o tempo dele na Terra. Então, ele tem responsabilidade, por exemplo, sobre essa morte prematura. Mas, independente disso, outros fatores também a gente já tem visto, né, em todos esses casos. Todos têm amparo espiritual. Mas se é um amparo mais elaborado ou para onde ele vai, depende do merecimento, do grau de evolução daquele espírito. Porque muitos podem se acidentar e seguir num mundo, por exemplo, de umbral, ainda passar por algum tempo no umbral. Eles podem ter sido amparados pela espiritualidade superior para ajudar nesse desenlace, mas se ele segue com esse auxílio ou não, aí é individual. A gente não tem como classificar, né? Porque cada caso é um caso e a gente não conhece isso. Mas a gente sabe que existem infinitas variedades de a gente não é regra. Tem que se considerar tudo isso. Tá certo. Certo? Certo. Bom, muito bom. Então, acabamos esse capítulo. Na semana que vem a gente vai
entra no capítulo 14, que se chama Prestando Assistência. Vamos ver exatamente de quem, né, é a assistência que agora é prestada para ele logo depois do desencarne, ou a assistência a outro. Vamos ver. Aí na semana que vem nós vamos seguindo. Certo? Certo. Então tá joia. Uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.